Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai tentar responder uma pergunta que o mundo inteiro vem fazendo. Os Estados Unidos vai entrar do lado de Israel contra o Irã nesse conflito que está acontecendo? A pergunta não é se, a pergunta é quando. Porque os Estados Unidos tem que entrar. Como assim, Léo, tem que entrar? Sem os Estados Unidos, Israel não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é paralisar de uma forma contundente e retroceder, esse projeto de uma arma nuclear iraniana. Vou explicar para vocês agora por quê. O pilar desse projeto está em 3 instalações nucleares. Então a instalação de Natanz, que já foi seriamente avaliada, até a Agência Internacional de Energia Atômica já soltou um parecer a respeito. A instalação de Isfahan também, só que a de Fordo, que é uma das principais, ela não, porque ela fica dentro de um complexo de montanha, é praticamente um bunker, Dizem que as centrífugas delas estão instaladas a mais de 80 metros para dentro do subsolo ali, pode ser até a mais de 90, e Israel não tem essa capacidade. Israel teve a capacidade para soltar uma bomba anti-bunker que matou o Nasrallah, o líder do Hezbollah lá no Líbano, em Beirute, mas agora, para atingir a usina de Fordo, o Israel não tem essa tecnologia. O único país que tem essa tecnologia é os Estados Unidos. Então, para que esse objetivo seja concluído, vai ter que os Estados Unidos intervir de alguma forma, ou fornecendo esse material, ou entrando num conflito diretamente. A gente sabe que os Estados Unidos, existe um tempo de transição para poder, e também não vai dar essa tecnologia para Israel, que é o B-52 Spirit, que é uma tecnologia stealth. O sistema de radar tem dificuldade para detectá-lo, os Estados Unidos que tem essa tecnologia tem o B-2, e o B-2 é o único vetor, o único meio de transporte que pode soltar essa bomba guiada aí, que é a GBU 57. Ele tem capacidade para soltar 2 bombas, O GBU tem capacidade para atingir até 60 metros. Então, Léo, então 80 metros não vai dar, não vai dar. Vai ter que ser mais de uma bomba ali para poder atingir o objetivo e destruir essa instalação nuclear, Léo, e se o regime iraniano decidir abrir mão da tecnologia do armamento nuclear? Ou mesmo a tecnologia nuclear, porque os Estados Unidos já dizem, os Estados Unidos como Israel já afirmaram que eles não abrem mão de um acordo de total desnuclearização do Irã, Aí está o X da questão. O Irã é um país historicamente, o regime dos Ayatollah é um país historicamente de difícil negociação, Eles não costumam ceder nos objetivos deles, isso aí não sei o que estou falando, isso aí é histórico. E desde o começo do ano que eu venho falando que a pressão sobre o Irã estava aumentando, que os Estados Unidos estavam fazendo essa pressão sobre o Irã, que se o Irã não chegasse a fazer um acordo realmente contundente e acabar culminando aí numa ação militar, que é o que já vem acontecendo, o Irã veio enrolando ali, veio protelando, negociando, e os Estados Unidos, e tanto os Estados Unidos e Israel já vinha anunciando isso, que o Irã estava protelando para poder dar tempo de conseguir a arma nuclear, que eles estavam quase ali na iminência de conseguir. E a gente sabe que depois que conseguiu a arma nuclear, a conversa muda totalmente. Foi o que aconteceu com a Coreia do Norte, O Trump, no primeiro governo dele, até fazia chacota lá do líder norte-coreano, e depois que a Coreia do Norte conseguiu a bomba, até o tratamento mudou, Então, assim, o Irã não vai ceder, Não, mesmo o Irã agora, a população lá está sofrendo, gente, a população está sofrendo, o regime não, o alto escalão do regime iraniano não tá sofrendo. Já viu político se preocupar com população? Político numa democracia se preocupa com popularidade, para ser eleito e reeleito. Político numa ditadura, muito menos, Tá certo que eles estão com a imagem deles bem abalada lá dentro, mas para poder cair o regime deles é muito mais difícil. Então a população está sofrendo. A gente sabe que grande parte do país está sem eletricidade, o regime já está cortando a internet, praticamente não tem internet no Irã hoje, por medo de ataque cibernético. Imagina um país, a economia de um país sem internet, o Brasil, por exemplo. Se a gente deixar de ter internet aqui por um dia, o prejuízo que o país não tem.
várias empresas, né, vários prestadores de serviço simplesmente não conseguem trabalhar, não conseguem produzir. Né? Então a população lá está sofrendo muito. A população está sofrendo, mas o regime não, eles estão numa boa. O alto escalão do regime iraniano saiu de Teherã, mas para eles não vai faltar nada, com certeza. E eles não vão voltar atrás. E eles não vão voltar atrás até por causa disso, que a imagem deles, para poder, né, continuar no poder, não pode ser uma imagem de derrota, né, uma imagem de covardia, então eles não vão ceder. Eles não vão ceder, eles vão levar isso até a última consequência. Então a gente já falou aqui que os Estados Unidos vai entrar, a gente não sabe quando, que assim, a menor participação dos Estados Unidos nisso vai ser com relação a soltar essa bomba. Ah, Léo, mas pode ter uma participação maior dos Estados Unidos? Pode ter sim. Vai depender, depois que essa bomba destruir, né, essas bombas destruírem a instalação de Fordow, qual que vai ser a resposta do regime iraniano contra os Estados Unidos. Se a resposta for muito forte, né, se for uma resposta muito contundente, e os Estados Unidos vai ser obrigado a intensificar as ações dele nesse conflito. Né? Aí o negócio vai ficar mais feio um pouco. E existe chance, Léo, do regime iraniano cair? Existe. Né? O problema é o que vai substituir esse regime iraniano? Não vai ser outra democracia. Né? A gente já viu isso acontecer no Oriente Médio várias vezes. A gente já viu acontecer até na Rússia. Né? O país que viveu tanto tempo numa ditadura não vai acostumar com a democracia. Né? Agora a pergunta é se o próximo regime que for substituído do Ayatollah, se vai ser pior ou menos, né, ou menos pior do que o regime dos Ayatollah. Melhor assim no sentido de não ter mais problema com os Estados Unidos ou problema com Israel, eu acho difícil. Né? Porque a própria sociedade iraniana tem, né, uma certa rusga, uma rusga bem, né, significativa, inclusive, com Israel, né, e com os judeus, apesar de ter judeus lá também, no Irã. Então, assim, o regime iraniano não vai retroceder, né, dificilmente vai retroceder. Provavelmente o Ayatollah Khamenei vai até ser morto, né, o próprio ministro da Defesa lá de Israel, o Israel Katz, esses dias já falou que era uma possibilidade, mas ontem já deu um anúncio aí falando que o Khamenei tem que ser eliminado. Então, assim, o Trump já também deu a entender nesse sentido. O Trump já autorizou o ataque, o ataque está autorizado. Ele só ainda não, de acordo com ele, né? Ele só ainda está pensando, está avaliando se o regime iraniano vai se render ou não. E não vai se render, né? A gente sabe que não vai se render. O Trump está tentando evitar entrar no conflito, que a gente sabe que todo mundo sabe que um conflito, a gente tem conhecimento como é que começa, mas não tem conhecimento como termina. Uma guerra a gente sabe como é que começou, mas como vai terminar ninguém sabe. Então, por mais que o regime iraniano está ali, tá quase no fim, o Irã não vai poder manter uma guerra de alta intensidade e tal. Os Estados Unidos não quer correr o risco, né, de entrar em uma guerra, e o Trump não quer, ele já até na própria propaganda eleitoral dele, na campanha eleitoral, ele já falou que não queria os Estados Unidos em guerra mais, que isso aí é muito oneroso economicamente. Então, assim, mas, né, agora, nesse ponto da histórico, os Estados Unidos vai ter que agir. Até porque eles não admitem mais um aliado da China, mais um aliado da Rússia com arma nuclear, fora a Coreia do Norte. E sabem que está na iminência do Irã estar com essa capacidade. Então é isso aí, minha gente. Agora, qual vai ser a consequência, né, depois que esse conflito terminar? Um problema aí que está sendo muito comentado a respeito a respeito de um suposto vazamento, né, da energia nuclear e da energia química. Por que energia química? Porque a instalação nuclear, onde tem as centrífugas ali, ela vaza mais uma química nociva ao ser humano do que uma contaminação nuclear em si. Na verdade, acontece as duas, mas a contaminação química é maior. Mas tem uma usina nuclear ali no litoral, a usina nuclear de Bushehr, que se acontecer ali, né, um ataque ali e
e abalar demais a estrutura ali, vai ter um acidente ali atômico igual, bem parecido com Chernobyl, né? Que pode contaminar ali o Golfo Pérsico inteiro, o Oriente Médio inteiro, inclusive. Então, assim, a gente está observando que os países ali do entorno estão preocupados com isso, né? Então, tanto o Israel como os Estados Unidos também tem que se preocuparem com isso, como é que vai ser esse ataque. Então, então eles estão assim, esperando para ver se o regime iraniano vai arrefecer de vez mesmo, vai se render. Mas isso não vai acontecer. Muito difícil de acontecer, tá? A história já vem provando que eles são difíceis de negociação, já falei isso aqui. E eles não podem se dar o luxo de mostrar fraqueza, porque o regime deles também não está tão sólido assim não, né? E tem outras correntes opositoras ali que estão esperando a chance de poder galgar o poder, né? Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ficar aqui até o final do vídeo, né? Comente o que você acha a respeito, dê o like, compartilhe e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.